Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde feito especialmente para você. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito de cidadania. Afinal, ser cidadão, praticar a cidadania é também uma forma de você manter a sua saúde. A Organização Mundial de Saúde disse que para você ter saúde, você tem que ter um bem-estar geral. E o bem-estar social está incluído nesse rol de requisitos para você ser uma pessoa saudável. E hoje eu recebo aqui uma pessoa, um amigo querido, o professor Pedro Menezes, o professor que é coordenador das bibliotecas da Prefeitura Municipal do Guarujá e também dentro das bibliotecas, dentro do trabalho dele, tem um trabalho muito interessante chamado Biblioteca Cidadã. Ô, professor, muito obrigada por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu, afinal de contas é muito interessante a gente poder contribuir com a questão da saúde, né? É verdade. E, professor, a Biblioteca Cidadã, eu tive acompanhando numa das minhas reportagens, uma vez uma Biblioteca Cidadã, essa ação que foi realizada no Perequê. Então, me diga uma coisa, há quanto tempo existe esse projeto? Olha, Marina, esse projeto existe... Porque faz tempo, viu, gente? Eu nem lembro quando foi. 2009, quando a prefeita Antonieta assumiu, 2009, nós criamos o projeto Biblioteca Cidadã. O que é o projeto Biblioteca Cidadã? No caso, é um projeto que, como eu sou juiz de casamentos aqui no Guarujá, em parceria, por trabalhar na prefeitura, nós fizemos uma parceria com a prefeitura. Então, fizemos o projeto Biblioteca Cidadã, por eu trabalhar na biblioteca. Então, nós procuramos os bairros mais afastados da cidade e os mais carentes. O primeiro, nós fizemos no Perequê. Ah, então foi esse primeiro que eu estive. Foi, eu lembro que foi esse que você foi, que inclusive lá, como é que é a escolha? A escolha é o seguinte, nós escolhemos, não tem nada a ver com política, nós escolhemos o local mais simples, mais distante da cidade. E fazemos uma reunião com a comunidade, explicamos o que é o projeto e a partir dessa aceitação da comunidade, nós ficamos 15 dias, um mês, 2 meses, o tempo necessário, fazendo as melhorias no local para depois levar o cartório. Então, veja, as melhorias que nós fizemos lá no Perequê naquela época, nós reformamos inteirinha a capelinha Nossa Senhora da Aparecida e também a ONG, que é do lado, que administra a igreja. Toda. Da parte elétrica à cortina. Deixamos tudo. Inclusive, na época, o pessoal até falava que a igreja era muito pouco frequentada. Depois que nós passamos por lá, não cabia tanta gente. Olha que beleza. E durante a ação, nós fizemos lá 72 casamentos, tudo gratuitamente. Também conseguimos achar algumas pessoas que não tinham certidão de nascimento. E você sabe que as pessoas que não têm certidão de nascimento, ela não é cidadã. Não. Por exemplo, tinha uma senhora que o sonho dela era fazer natação. 72 anos ela tinha. Só que ela não tinha certidão. Então ela não podia se inscrever em nenhum nem se inscrever e nem receber nenhum benefício em relação ao governo. Isso, nenhum. Então, nós conseguimos resolver esse problema. Então, esse projeto Biblioteca Cidadã, no caso, tem diversas vertentes. Entendo. E dentro das vertentes, nós temos a horta fitoterápica. Mas você vê só, é interessante esse projeto, porque, por exemplo, agora mesmo, em janeiro, que teve aquela catástrofe lá na Vila da Noite, o incêndio, nós ficamos lá 15 dias. Lá nós tiramos 240 documentos. Porque, sabe, quem não tem documento nenhum, como é que vai ter o benefício? É o famoso Zé Ninguém, né? Exatamente. Se você não tem documento, você não é ninguém perante a sociedade. Além de não ser ninguém, tem um outro problema. Não pode nem receber ajuda, aluguel da prefeitura, tudo mais, os benefícios. Não pode. Então, também fizemos isso. Então, o objetivo da Biblioteca Cidadã, pelo que eu entendi, o principal é esse, é integrar a cidadania em bairros que necessitam, que estão mais carentes desse serviço. Exatamente. Serviços cartorários. Exatamente, porque lá a gente faz todo o serviço do cartório. Aí, aliado a isso, tem as outras coisas legais, mais legais. Então, aí, aliado a isso, nós temos as vertentes, que são
a horta fitoterápica, nós temos autores que encantam, nós temos projetos, contadores de história, nós temos, no caso, toda a questão da recuperação de livros danificados, porque, por exemplo, se nós estamos falando de biblioteca, não podemos deixar a questão da biblioteca solta, né? Então, porque, inclusive, quando a gente fala livros danificados, são aqueles livros antigos, raros, que, por exemplo, Camões, que as de pessoas... literatura clássica. Isso. Então, a gente recupera lá na biblioteca. Nós fazemos a capa, todo o recupero do livro, não no caso de dizer assim, restaurar, porque restaurar é um processo mais trabalho, demorado, né? Mas recupera para que ele integre o acervo da biblioteca. Isso. Por exemplo, nós temos um livro lá que ele é de 1804. Nossa, uma raridade. 210 anos. Putz. E está atualizadíssimo porque fala sobre as grandes descobertas. Que no caso, como eu sou professor de história, esse livro não está desatualizado. Exatamente. É seu livro de ouro. Fica guardado, fica nos antigos, nos raros, mas na minha estante, porque é um livro realmente de 210 anos. Não, realmente é uma raridade. Raridade, né? Então, deve ser uma beleza. Dentro do projeto, agora falando do projeto Horta Fitoterápica, por que nós criamos o projeto? A horta, só para explicar, assim, a horta fitoterápica eu não conheço pessoalmente, mas eu sempre acompanho as matérias a respeito, até a própria Agora o TV já fez, a TV Tribuna já fez e tal. E eu acho muito legal, até porque a gente aqui no programa sempre fala, preconiza a natureza, né? Todos os tratamentos naturais a gente gosta mais. Sem dúvida. Não, com todo respeito aos alopatas e a medicina tradicional, mas a gente entende que a medicina hoje é ampla. Existem terapias complementares, já reconhecidas como complementares, né, como florais, entre outras, homeopatia e tal. E a fitoterapia é uma delas. Sem dúvida. Então, quando nós criamos o projeto, eu apresentei a Priscila, a professora Priscila, que é a secretária de Educação. Prontamente ela achou maravilhoso, porque a Priscila é uma pessoa que a gente sempre fala que, como educadora, ela tem muita sensibilidade, no caso, para a área educativa, porque a questão da horta é o que a gente fala, que é a nossa biblioteca viva, né? Sim. Então, tudo sai através dos livros. As crianças, no caso, vão aprender no livro e depois ela vai na prática. Vão vivenciar na prática. Exatamente. Então, a professora Priscila adorou a ideia e falou para mim, professor, pode fazer, porque vai ficar maravilhoso, dá muito apoio à prefeita também, porque se a gente analisar, você veja só. Se não tivesse apoio, também não se faz nada. Sem dúvida nenhuma. Mesmo porque é dentro de um espaço público. Exatamente. Né? A biblioteca, quando a gente fala, inclusive em São Paulo... Quantas bibliotecas tem em Guarujá? São 8. 8 públicas, né? Olha só. 8 públicas que eu administro. Certo. Porque até 2020... Todas ativas? Todas ativas. Todas ativas. Olha que beleza. Então, até 2020, o ex-presidente da República, o Lula, fez uma lei que todas as escolas públicas, municipais, estadual e particular, têm que ter uma biblioteca na escola. Olha, então, nós descentralizamos. Aqui no Guarujá, a prefeita e a Priscila, chegamos à conclusão que tem escola que não tem espaço para construir nada. verdade. Então, nós descentralizamos. Nós temos biblioteca pública desde o Perequê. Então, nós temos uma no Perequê, na Avenida Black. Certo. Nós temos outra pública na Maré Mansa, no Ari. Depois tem na Barreira, lá que é isso. Depois nós temos outra que é no Morrinhos. Sim. Depois temos uma inclusiva, mista inclusiva, no 1º de Maio. Tem obras em braille. Isso, em braille, no caso. Literatura para surdo, né? Que quando a gente fala literatura de surdo, muitas pessoas não sabem que tem livro. Eu também não sabia. Mas tem. Confesso minha ignorância. E dificílimos, viu? Dificílimo. Olha que interessante. Então, fizemos uma capacitação, a secretária fez uma capacitação recentemente com nós que trabalhamos nas bibliotecas, para poder atender essas pessoas necessidade especial com maior facilidade. Certo. Então, fica no 1º de Maio, tem a Geraldo Ferraz e tem lá no Jafé. Puxa vida. Então, e no 1º de Maio? No 1º de Maio. Também tem, né? Isso, tem dentro do 1º de Maio, essa inclusive. É muito legal. E você vê só, todas essas bibliotecas, elas têm
todo o acervo voltado, no caso, para aquela comunidade. Que literatura, infanto-juvenil e juvenil, enciclopédias, tudo voltado àquela região. Interessante. Certo? Então, hoje nós temos aqui Tem livros também, assim, por exemplo, romances, livros de leitura de lazer também? Tem. Se você chegando na biblioteca aqui, Geraldo Ferraz, você vai encontrar... Circulante. Se o livro tiver até 100 folhas, as pessoas podem ficar com esse livro até 10 dias em casa. Certo. Se tiver mais de 200 folhas, 20 dias. Certo. Pode renovar. E tem tudo atualizado. Olha que bacana. Todos aqueles livros que saem na Veja, mais vendido, e os mais lidos, ficção, não ficção e autoajuda, nós temos. E para pegar emprestado da biblioteca, como é que faz? Basta chegar lá, levar uma conta de água de luz para comprovar o endereço, não vai deixar, vai levar 2 fotografias para fazer a carteirinha. E no caso, se for pessoa carente, normalmente nós não cobramos nada. Mas uma taxa mínima, no caso, para manter manutenção. Mas é a taxa mínima e geralmente nem se recebe nada porque as pessoas hoje, elas não têm como investir. Né? É verdade. Então é só ir na biblioteca que faz a carteirinha e hoje nós temos nessa biblioteca aí quase 4.000 associados. Puxa, que bacana. Muitos. Eu não imaginava que o hábito de leitura estivesse ainda... Muito. Tão ativo. Então, mas você vê só. Com o advento de internet. Então, mas tablet, aí aonde as pessoas. De livros. Então, onde as pessoas se enganam. Foi justamente por isso, quando eu, como sou professor, e quando eu estou nas bibliotecas há 20 anos, vai fazer. 20 anos já. Nossa, então, o que aconteceu? Quando nós percebemos que entrou o advento lá da internet, nós achamos que a biblioteca ia ficar obsoleta. Então, nós fomos procurar outros projetos para trazer outras pessoas. Para conhecer. Exatamente. Foi onde nós criamos a Biblioteca Viva, para trazer as pessoas, aquelas pessoas que nós achávamos que com a internet não ia mais ler livro. Abandonar. Mas não sei se você sabe. Eu, por exemplo, não consigo ler um livro. Também não. Já tentei. Eu preciso ler, prefiro mexer. Manusear. Quem é leitor faz isso. Então, veja... E é um passeio muito gostoso. Muito legal. Entre livros. Porque hoje as bibliotecas, veja, do Guarujá, ela, no caso, é um centro cultural, né? É um centro cultural. É um centro cultural. Você entra nessa biblioteca aqui do centro de Vicente Carvalho, você vai ver objetos antigos. A Geraldo Ferraz? Geraldo Ferraz. Eu tenho uma máquina de costura lá de 1889. Olha que bárbaro. Eu tenho o primeiro... Praticamente um museu de antiguidade. Exatamente. Eu tenho o primeiro moinho para moer café. Olha que legal. Nós temos lá uma máquina de costura que a professora Leonilda doou, inclusive para mim, de 1800 e alguma coisa também. Olha que legal. Tem um som que a dona Juliana me deu, que era do padre Dom Domênico. Puxa. Então também tem peças. É uma memória viva. Exatamente. Tem as fotografias antigas do Guarujá. Vale o passeio, então, muito legal. A biblioteca fica aberta diariamente? Ela fica de segunda a sexta, das 8 às 18. Certo. E no sábado, das 9 até 15 horas. Certo. E lá também, aqui no centro de Vicente Carvalho, na Biblioteca Geraldo Ferraz, é que funciona a horta fitoterápica. Isso, a horta fitoterápica, quando eu criei, eu achei que tinha que fazer alguma coisa também que não... de graça para as pessoas, porque no Guarujá, como eu sou juiz lá no Guarujá, a gente faz, que é através do projeto Biblioteca Cidadã. Esse projeto eu não posso colocar aqui em Vicente Carvalho. Que é outra comarca, né? Isso, outra comarca. Então nós fizemos uma campanha entre os vizinhos para saber o que nós podemos fazer para beneficiar exatamente. E aí chegamos à conclusão que seria a horta fitoterápica. E dentro da horta fitoterápica, no começo, nós fizemos uma campanha, inclusive, de ervas. Quem levou inicialmente foram os funcionários, a comunidade também que morava lá, que mora lá. As espécies, o senhor exatamente, disse. as espécies. Por quê? Porque a comunidade aqui de Vicente Carvalho é a comunidade mais antiga da cidade. E aquelas pessoas que são descendentes, no caso dos nordestinos, e que têm o hábito, no caso, de utilizar as plantas medicinais. E é muito interessante porque tem você veja só. Tem bastante também influência indígena, né, na região. Muitas. Então, Vicente Carvalho é o próprio nome, né? Então, se analisar, é interessante esse tipo de coisa, porque com isso a gente recebe pessoas, vão pegar
lá ervas para fazer xarope. E é gratuito, professor? Não paga nada, completamente gratuito. E ainda temos assessoria de biólogos, no caso também de herbanário, de farmacêutico e engenheiro agrônomo, que ajuda no nosso caso, porque a horta fitoterápica ela é totalmente, no caso, autorizada pela Anvisa, né? Todos os nossos produtos, todas as mudas que tem, mudas não, as plantadas, espécies, todas as espécies, isso, são autorizadas pela Anvisa. Nós temos lá, no caso, a Anvisa autorizou 60 produtos fitoterápicos e dos 60 nós temos 47. 13 não tem porque são árvores grandes, né? Então, no caso, nós podemos dar, comercializar, vender, o que a gente quiser. Porque, no caso, está na lista dos produtos fitoterápicos da Anvisa. Certo, mas no caso lá da biblioteca, ele é doado. Tudo doado. Professor, muito legal esse projeto. Eu quero conversar mais, eu quero primeiramente agradecer a presença das professoras também, Ângela e Léo, que estão aqui acompanhando o professor Pedro, e também do Josafá, todos os trabalhadores lá da horta fitoterápica. E nós vamos para eu queria agradecer a sua presença, professor, porque Obrigado. Nós vamos dividir a bancada agora com a professora Ângela, que vai explicar um pouquinho mais a respeito, especificamente da horta fitoterápica, pois ela é bióloga. Obrigada, até a próxima. Obrigado, até a próxima. E fica aí o nosso contato, qualquer coisa que queira, sempre possível. Mas eu espero você para visitar. Em breve estarei lá, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje que recebeu o professor Pedro Menezes, coordenador das bibliotecas, no primeiro bloco. E agora, no segundo bloco, nós vamos conversar com a professora Ângela, ela que é bióloga e uma das responsáveis pela horta fitoterápica que está localizada na Biblioteca Geraldo Ferraz, na Vila Alice, em Vicente de Carvalho. Muito obrigada por sua presença, professora. O prazer é meu, Marina. Imagina, vai ser ótimo a gente bater esse papo para esclarecer um monte de coisinhas, né, mais técnicas. Mas antes, eu gostaria de ressaltar um número interessantíssimo. A Biblioteca Cidadã, projeto do qual a horta fitoterápica faz parte, desde sua criação, desde sua implantação em 2009, já expediu cerca de 3.000 documentos. Ou seja, realmente deu cidadania, ofereceu cidadania a cerca de 3.000 pessoas. E é um dos temas do programa de hoje, porque cidadania é bem-estar social, que é sinônimo de saúde. Outra coisa, a horta fitoterápica, professora, a sua assessoria me informou que mais de 14.000 pessoas já visitaram, que lá há há um total de 104 espécies, sendo 2.250 ervas plantadas e já foram distribuídas à comunidade 10.700 mudas, é isso? Isso mesmo. Nossa, que balanço bonito, né? Muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu queria que a senhora me contasse, a senhora não, você, né? Me contasse vai, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, a gente está ali, ó, contemporâneas. Né? Então, Marina, é assim. Dentro do projeto Biblioteca Cidadã, como o professor Pedro já explicou, nós temos vários projetos incluídos nele. Então, ele é o carro-chefe e desse carro-chefe nós temos os demais projetos. Né? E nem quando vai se fazer algum projeto do cartorário, nós levamos a horta, porque nós oferecemos as mudinhas para a comunidade. Olha que legal. Nós levamos a parte de reciclagem, né, que é onde ensinamos e falamos para eles que eles podem ganhar dinheiro. Geração de renda. Geração de renda, Olha só. certo?
E fazemos também a parte de leitura, porque vai a leitura, e contação de história. Né? Onde tem a professora Regina, que participa com a gente, a professora Leonilda, que está aqui presente com a gente, eu, né? A professora Sônia. Então, toda uma equipe né, pronta para fazer isso. Então, ela é tão lúdica, eu acho que ela até, além de ser pedagógica, ela é tão lúdica, certo? E que fica bacana você falar um pouco sobre a Deve ser super agradável, né? Na hora que vai embora, todo mundo curtiu. Curtiu. Isso é ótimo. Né? E tem uma outra coisa muito bonita que poucas pessoas conhecem. Às vezes eu fico um pouco chateada quando eu encontro um professor e fala que não sabe que existe a horta fitoterápica. Se você fala do centro de capacitação, todo mundo sabe. Se você fala da horta fitoterápica e biblioteca, nem todos sabem. Né? É uma pena, às vezes, está aí você... à disposição. Né? E está à disposição. No mesmo lugar. Em cima é o centro de capacitação, embaixo é a biblioteca e a horta fitoterápica. Né? Onde nós temos várias ervas, que nem aqui foi elaborado, né? São com essas ervas nós fazemos xarope. Muitas vezes... Quantas ervas são? Aqui nós temos o gengibre, o limão, a folha de laranjeira, a folha de pitanga, a erva doce, o anador, hortelã, capim-cidrão ou capim-limão, como queira, ou erva cidreira. Né? O interior de São Paulo fala muito de erva de cidreira. A novalgina ou né, a dipirona, certo? Aí nós temos o guaco, aqui nós temos o gervão e a pitanga. E o alho. Tá? E esqueci do alho. Para temperar. Ele é um dos precursores, né? Então, se faz o xarope. Mas vocês fazem lá mesmo? É feito lá mesmo. E também ensinam? Então, nós temos também, quando eles vão fazer a visita da horta, é explicado para que serve. Né? Hoje, inclusive, a Anvisa, ela autoriza as farmácias, não sei se você viu uma reportagem, que autoriza as farmácias venderem as plantas, as ervas medicinais, as plantas fitoterápicas. Certo. Né? Então, antigamente era um tabu porque falava que era de bezendeira, que era isso, que era aquilo. Mas todo mundo recorre a uma ervazinha. Todo mundo, um gervão, chazinho, né? Uma infusão. Né? O gervão, a manjericão, a gente acha que é só acodimento. E não é. Né? Se você tem algum problema, você está com uma certa aziazinha, masque umas 3, 4 folhinhas de manjericão para você ver. Dá um alívio. Dá um alívio. Imediato. Tosse, você está às vezes com aquele pigarro, você fala assim, masca alguma, né, umas folhinhas. De manjericão. De manjericão. Olha só, gente. Não precisa de mais nada. Uma dica aí da professora, né? Que todo mundo pode fazer em casa sem Sem contraindicação nenhuma. Contraindicação, nenhuma. Isso é importante. Que nem você estava comentando, você tem, da mesma planta, você pode fazer um remédio, como você pode fazer um veneno. Exato. E você tem que ter as dosagens, né, os critérios de dosagem, etc. Mas tem aquelas que não têm o risco. E nós trabalhamos com aquelas que não têm, que são cadastradas pela Anvisa. Com de livre. Com de livre uso, sem o problema nenhum. Né? Sem problema nenhum. E, professora, a gente hoje em dia usa muito internet, até na tela o Michel mostrou aí nossa página no Facebook. A Biblioteca Cidadã também tem uma página no Facebook para essa interlocução. Tem. E eu também, olha aí, a nossa página do Espaço Saúde. Curtam, gente, curtam, porque lá a gente traz importantes informações, reprisa os programas, quem não pôde assistir, e dá continuidade a esse papo gostoso que nós estamos tendo aqui, como tantos outros. Então, a gente vai curtir também o da Biblioteca Cidadã e ficar sabendo os mais detalhes, né? Professora, outra coisa, eu fugi um pouquinho porque eu vi na tela o Michel colocando, mas voltando às ervas. As ervas que são plantadas lá na horta, elas são oferecidas à população de alguma forma? São. Que nem foi passado os números para você, que nós ofertamos essas mudas né, para a comunidade. 10.700. Isso, já que nem... a parte lúdica que eu falei, que é o mais bonito, é as escolas. Né? Então, as escolas fazem toda a sua parte de entrada, né? De cadastro com a gente, e
e os alunos vão visitar. Aí esses alunos visitando, ele tem todo um processo pedagógico muito bonito mesmo, que o professor Pedro idealizou isso, essa parte, para que os alunos tivessem, né, uma biblioteca viva. E ela é realmente viva. Né? Então, o que vai acontecer? Eles vão lá, então nós dividimos, são 50 alunos que nós podemos ter, né, no máximo. Porque por senão, visitação? Por visitação, né, porque fica complicado. Eles vão passar o período da manhã ou o período da tarde, dependendo, né, do horário deles de aula. E nesse período, o que eles vão fazer? Uma parte fica com a professora Leonilda, a professora Regina, na parte da biblioteca. Então, eles vão conhecer toda a parte. Hemeroteca, a parte de conservação de livros, né, dessa parte. E a outra fica comigo na horta. Ah, que legal. Lá na horta, eu vou dando coisa para eles experimentarem, para eles cheirarem. Agora, imagina uma criança, um aluno, sentir aquele cheirinho, e alguns já sabem, porque a avó tem, a mãe tem, a tia tem. Né? Outros já não. Vem, né? Aí fala, quando você pega a melão de São Caetano e fala para o aluno que foi utilizado para lavagem, né, de roupa e para piolho, aqui é o burburinho. Não sei o quê. A senhora pode levar? Posso levar uma mudinha? Então tem tudo isso. Depois eles vão comigo para a sala e eu faço experimentos, onde eu tenho a cromatografia e a capilaridade, que eu falo para eles sobre a parte de fotossíntese, né, como é que a água chega até as folhas. Eu falo para eles, imagina uma árvore de 70 metros de altura, como é que a água vai chegar lá se ela está indo contra a ação da gravidade? Exato. Né? Então, aí eu explico, é lógico. Quer dizer, é uma aula também. É uma aula. Não é só uma visitação. É uma biblioteca viva. Né? Olha que uma legal, viva. muito legal. Entendeu? Depois aí nós fazemos um chazinho, ou de camomila, ou de capim-cidrão, capim-limão, erva cidreira, como queira, São muito né? aromáticos. São aromáticos, da horta para eles tomarem. E eles levam um chassi de chá. Da erva que eles escolherem? Não, aí geralmente já deixa prontinho. Já deixa prontinho, porque senão 50 alunos é complicado. E, por exemplo, uma dona de casa tal, quer montar uma hortinha lá para ela, fazer os temperos, as ervas principais de uso mais comum, daquele conhecimento que ela trouxe da sua avó, da sua mãe. Ela pode requerer essas mudinhas lá na horta? Então, aí com uma certa antecedência, né, porque é que nem nós preparamos as mudas, então ela tem todo um ponto, uma parte para ela poder o quê? Fazer a sua germinação, para fazer a sua, né, de pegar realmente. Sim, né? esse Entre tempo... aspas, palavra bem chula, né, de pegar. Então, tem que ser com um pouquinho de antecedência para nós podermos fazer isso, que sim, nós Porque tem época, né? Você não pode arrancar a planta do seu habitat em qualquer momento. Agora, elas ficam um pouquinho, né, em dormência, que a gente fala, né? Por causa do inverno. Do inverno. Entendi. Então, elas estão um pouquinho em dormência, mas mesmo assim, você vai lá na horta, você fala, não é possível que está no inverno e a horta bonita desse jeito. E todo mundo, eu acredito que esteja curioso para conhecer a horta, né? Então, eu queria agradecer a sua presença, professora. O papo, nós nos estenderíamos muito mais, mas o tempo super curto do programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e convidá-la para uma próxima, para a gente continuar esse bate-papo. Marina, eu que agradeço muito, porque... Hoje em dia se fala tanto em orgânico. Exatamente. Né? E lá tudo é orgânico. Não tem um agrotóxico. Isso é importante também. Olha que legal. Não tem um agrotóxico. É tudo orgânico. Né? Se fala tanto em orgânico, em saúde, e isso daqui é saúde pura. Saúde pura. Obrigada, professora, mais uma vez. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar da horta fitoterápica, um trabalho realmente cidadão, um trabalho que beneficia toda a comunidade do Guarujá. E convido novamente você a curtir a nossa página no Facebook. Lá você encontra mais informações, reprises do programa, promoções, enfim. Curta, acompanhe o nosso trabalho, dê sugestões, critique. Sua opinião é super bem-vinda. E vamos também curtir a página da Biblioteca Cidadã, né, das bibliotecas de Guarujá, que a gente vai estar sempre atualizando as informações. Aí embaixo, o e-mail, embaixo da telinha tem o e-mail, os contatos da biblioteca, Geraldo Ferraz, que é a central das bibliotecas, da coordenação das bibliotecas, onde tem também a horta fitoterápica. Lá você pode agendar uma visita em grupo, sua escola,
Não é verdade, professora? Todo mundo pode visitar, desde que agende. E para conhecer também, poxa vida, esse trabalho tão maravilhoso, são 104 espécies lá plantadas. E, para matar a curiosidade de todos, o professor Pedro e a professora Ângela trouxeram fotos recentes lá da horta fitoterápica que vocês vão curtir agora nesse finalzinho de programa, porque a gente vai vendo o verde, vai sentindo o cheirinho. E tchau, tchau, até a próxima semana. Beijo.